Você está estudando para algum concurso público e não sabe por onde começar, ou de repente já começou e não está tendo tanto sucesso quanto você acha que deveria? Então, descubra agora com a gente quais são os 6 maiores erros do concurseiro iniciante e como evitar isso. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Diego, estou sempre aqui com o Júnior. Fala aí, Júnior. E aí, pessoal, tranquilo? A gente é do site mentedeconcurseiro.com e a gente está sempre por aqui no YouTube, tentando trocar uma ideia com a galera e passando umas dicas para tentar ajudar você que está começando a estudar, você que está intermediário, independente do seu nível, tentando ajudar você especificamente que está estudando para concurso de nível médio que cobram algum tipo de noções de direito. Então, o negócio é o seguinte: senta aí, ouve a gente, já clica no gostei para não esquecer, se inscreve no canal e vamos embora começar o vídeo, Júnior. Isso aí. O primeiro erro aqui não tinha como a gente deixar de falar, e talvez não só falar, como reforçar, porque a gente sempre passa essa ideia de que a gente falou isso várias vezes e vai continuar falando isso várias vezes, porque é meio que um dos pilares, né, do planejamento e do estudo como um todo, que é exatamente a falta de planejamento. Às vezes a gente fala e pode soar repetitivo, mas é possível que as pessoas não tenham ideia do quão central é o planejamento para um estudo bem feito, né? Então, muitas vezes a pessoa pode ter a ideia de que vai começar e alguma hora as peças vão se encaixar, né? Então, assim, muito embora a gente seja da filosofia que é melhor começar do que não começar, ou seja, é melhor começar de uma maneira ainda não aprimorada, ainda não perfeita, né? É claro que o ideal é que isso seja feito com algum planejamento, e ainda que você comece com esse planejamento, aliás, ainda que você comece sem esse planejamento, em algum momento você vai ter que implementar ele de uma maneira para maximizar, né, o seu estudo e o seu potencial de aprendizagem ali, né? Então, o que acontece? Muita gente começa a estudar ali sem um plano muito claro do que tem que ser feito. Então, a gente recomenda o quê? Pegar a quantidade de matérias que precisam ser estudadas. Então, no exemplo de um edital de concurso hipotético, onde a gente tem, para facilitar a conta, 6 matérias diferentes que vão ser estudadas, a pessoa separaria, por exemplo, seria uma forma, né? Separaria uma matéria por dia com Uhum. um dia de descanso aos domingos, de lazer, por exemplo, né? E aí, em seguida, ela precisaria fazer aquele mapeamento que a gente tanto fala das horas livres dela do dia, né? Para poder saber, olha, eu tenho aqui entre 2 e 3 da tarde, eu tenho 40 minutos, entre 8 e 9 da manhã eu tenho mais 40 minutos, ou eu tenho 1 hora, e aí eu vou somando aqui, aqui, ali, ali, e no final do dia eu consigo um total de 3 horas e meia, né? Então, você vai ter um limite de 3 horas e meia, onde você vai encaixar o horário, vai encaixar os estudos daquele dia naquelas janelas de tempo, né? E aí você vai dividir entre teoria, exercícios e possivelmente uma revisãozinha, nem seja rápida, daquilo que você viu por último, seja no dia anterior ou a última coisa da semana passada. Então, a ideia é que você crie um cronograma e siga ele de uma forma tão rígida quanto possível, como a gente sempre fala, com atenção às limitações da vida, aos imprevistos e tudo mais, Claro. mas, de uma forma geral, siga ali de uma maneira tão certinha e tão rígida quanto possível. E aí, depois, o próximo passo seria dividir essas matérias, né, um passo um pouco mais avançado, seria dividir essas matérias de acordo com a importância delas dentro daquele concurso específico e equilibrar isso com a dificuldade que se tem. Então, se eu tenho um concurso que bate bastante em, por exemplo, português e direito constitucional, eu equilibro isso com a minha facilidade ou dificuldade de aprender essas e as outras matérias. Então, cobra-se muito português,
e eu tenho dificuldade em português. Então, essa matéria vai ter que ter um foco super alto. Sim, Cobra-se muito direito constitucional, mas eu tenho extrema facilidade de aprender direito constitucional. Então, a gente já tem um equilíbrio, né, na divisão do tempo. E assim, sucessivamente, com todas as outras matérias. E fora isso, também tem a questão do foco, né, Júnior? sim. Agora, só até para acrescentar só uma coisinha que você falou no final, em relação às matérias que você tem dificuldade ou não, eu acrescentaria também matérias que a gente não gosta, ou que a gente tem implicância. Boa. Se você não gosta, ou se você não, ou se você tem alguma implicância, primeiro, deixa de ter implicância com a matéria, dá teu jeito. Aprende a gostar dela de alguma maneira, mas se você tem implicância, estuda ainda mais ela, porque uma vez que você começa a aprender, aquela implicância ela vai se dissipando aos poucos. Então, acho que às Boa. vezes quando você tem uma resistência muito grande a uma matéria, em vez de você estudar menos, tenta colocar ela mais tempo no cronograma. E em relação a esse segundo erro, né, que os concurseiros cometem, que seria essa falta de foco, primeiro, que essa dica que o Diego falou anteriormente, ela também ajuda você a focar, porque seria o que o Diego falou de fazer um calendário de estudos. Uma vez que você faz um calendário de estudo, isso evita de acontecer a seguinte situação, talvez você já tenha passado por isso. Você está ali estudando uma matéria, você está estudando direito constitucional, você está estudando sem planejamento nenhum ali, freestyle. Aí, do nada, vem na tua cabeça uma dificuldade que você lembrou de português. Aí você para de estudar direito constitucional e pula para estudar português naquela dificuldade que você lembrou. Se você faz isso, você provavelmente não vai aprender direito nem português, nem direito constitucional. Então, uma vez que você tem esse calendário de estudos que nem o Diego falou, você consegue focar com tranquilidade em uma matéria, porque você sabe que dentro daquele horário é direito constitucional e você tem a consciência de qual dia você vai ter ou qual horário você vai ter para poder tirar aquela dúvida que você tem ali no português. Então, essa montagem, né, digamos assim, do calendário de estudos também te ajuda com seu foco. Outra coisa que, caso você tenha alguma dificuldade para focar nos estudos, é bom de você fazer é tentar separar um local de estudos, um local que seja exclusivo para estudar, de preferência. Então, se na sua casa for possível você deixar ou um quartinho, ou um cômodo da casa, seja qual for, só para você estudar, tenta fazer isso, especialmente se for silencioso. E tenta organizar esse espaço da forma mais, como eu posso dizer, dinâmica possível. Vamos supor, com que que seu material esteja todo ali à disposição, que se você for estudar português, você tem ali tudo que você vai precisar, sem ter que ficar voltando para outro cômodo para buscar um livro, sem ter que ficar olhando no computador. E o celular, quando você estiver estudando, deixa ele longe de você. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: se você às vezes tem ou um pai ou uma mãe idosos, ou alguém que você precisa estar de olho no celular para caso a pessoa mande alguma mensagem, deixa para tocar tanto mensagem quanto o toque de telefone só desses contatos que são os emergenciais e você deixa o celular longe de você, para você só ouvir se for alguma dessas pessoas que seja imprescindível de você falar. Se não, assim, e lógico, como eu falei, esse local, além dele ter todo o material disponível para você não precisar levantar dali, uma vez que você sentou para estudar, você vai ter tudo que você precisa. De preferência, se o local for silencioso, vai te ajudar. Se não tiver como você ter silêncio, a tua casa é muito agitada, as pessoas não te dão espaço, tem barulho de televisão e você não estiver conseguindo se concentrar, tem aqueles macetinhos de você ou botar música clássica com um fone para você ficar ouvindo ali abafar o barulho ambiente, ou então barulho de natureza. O que eu gostava mais até na época, quando eu tinha ainda um problema com barulho para estudar, era colocar barulho de rio. Era o barulho que mais me acalmava. Então eu colocava o meu fonezinho, na época era o MP3 player ainda, acho que nem deve vender mais isso. Aí deixava ali um sonzinho de cachoeira, um sonzinho de rio rolando. Isso me ajudava a ficar focado no que eu estava estudando. Então, se você tem alguma dificuldade de focar, é isso. Tenta montar um local de estudos que seja específico só para você estudar, até porque quando você entrar naquele local de estudos ali, o seu cérebro, depois que você já se acostumar com aquele lugar, ele vai dar um estalo que ele vai
mudar ali o modo de, sei lá, modo de ver televisão, ele vai mudar aquele modo para o modo agora eu preciso estudar. Esse aqui é o local de estudo. Se não tiver como você separar um cômodo, faz o que for mais parecido com isso dentro da sua realidade. Se não der para separar um cômodo, que seja uma mesa e uma cadeira que você vai usar só para estudar. Se você não tiver uma mesa, separa um cantinho de uma mesa com uma cadeira também só para isso. E se a dificuldade, se tiver outras pessoas no cômodo e tiver essa dificuldade de barulho, então usa o fonezinho de ouvido também. E tem até uma outra técnica que o pessoal costuma usar, que também é para deixar focado, que é a técnica Pomodoro, que no clássico seria você colocar 4 intervalos de 25 minutos, e a cada intervalo de 25 minutos você dá uns 5 minutinhos de descanso. E depois desse último intervalo, no quarto intervalo, no quarto ciclo, no caso, de 25 minutos, você dá um intervalo maior de 15 a 30 minutos para depois voltar a fazer esse ciclo. Se você quiser, você pode testar esse ciclo Pomodoro normal. Eu, particularmente, não gosto desse tempo, 25 minutos. Eu consigo, acho que, focar por mais tempo. Então, no meu caso, eu coloco, às vezes, ali um prazo, vamos supor, de uns 30 a 50 minutos. Se eu deixo 30 minutos de estudo focado, então eu dou 5 minutos de intervalo também. Se eu deixo 50, então eu dou uns 10 minutinhos. Por que que, por que que é bom, às vezes, fazer essa técnica Pomodoro? Porque o nosso cérebro, quando a gente entra numa tarefa específica ou num estudo focado, a gente começa ali esquentando um pouquinho, sabe? Sei lá, você já deve, às vezes, quando tu começa a estudar, você já deve ter reparado. Você primeiro é como se tu estivesse fazendo um exercício mesmo. Você começa esquentando, então tu tá lendo ali, aí daqui a pouco seu cérebro começa a pegar no tranco, aí você entra ali naquele estado de flow, você fica ali 100% focado e tá rendendo. Aí passa um tempinho, isso quando você está vendo normalmente até uma mesma matéria, o cérebro ele começa a dar uma decaída na concentração. Então, nesse momento, seria o momento que você daria esse intervalo de 5 minutos. E esse intervalo de 5 minutos é para tu dar uma relaxada, para tu dar uma alongada. Não é para ficar no celular, não é para ficar vendo tela, é para você andar um pouquinho, às vezes tu pega um cafezinho e tal. Aí tu vai testando esses intervalos. Foi o que eu falei, o ciclo Pomodoro clássico são esses ciclos de 25 minutos focado com 5 minutinhos de intervalo. Aí você pode adaptar aí para a sua realidade. No meu caso, 25 minutos fica pouco. Eu não consigo focar direito. Então, para mim, funciona 50. Às vezes você pode testar 30 minutos focado, 5 minutinhos de intervalo, 50 minutos focado, 10 minutinhos desse a cada 50 minutos, para depois você ir trocando ciclo. Às vezes esses intervalinhos podem ajudar você também a manter o foco ali, né, dos estudos. E até dentro desse contexto do foco, quando você, no mesmo dia, troca às vezes de matéria também, se você for estudar 2 matérias no mesmo dia, tenta colocar 2 matérias que sejam bem distintas entre si, porque quando você for estudar matéria nova, o seu cérebro ele vai dar uma reiniciada. Então, o foco que estava perdendo na primeira matéria meio que vai ser renovado na próxima. Então, isso tem até um pouco a ver com um outro erro, que seria a falta de variação, né? Também em alguma medida. É, a falta até só para complementar isso que o Júnior falou, porque ele falou e eu lembrei, em uma certa época, nos meus intervalos, eu gostava de ir cuidar das plantas. Então, eu estudava lá uma quantidade X de tempo, e aí no intervalo, para procurar fazer uma coisa que não saísse muito do clima de estudo, não me Aham, agitava demais, nada assim, eu ia e cuidava das plantas. Então, era um momento que eu ia lá, via como é que estava e tal, se estava maneiro. crescendo, se não estava, tirava ali as folhas secas, porque hoje eu moro em apartamento, mas na época tinha quintal. Então, eu ia lá, tirava as folhas, dava uma molhada ali e tal, e aí ficava ali, e depois retornava para poder estudar, e sempre nos intervalos eu ia lá e fazia mais alguma coisinha assim desse tipo. Mas continuando falando sobre uma falta de variação, que seria
o terceiro erro que a gente tem para conversar. E o que eu quero dizer por falta de variação? Seria sempre estudar aquela mesma matéria da mesma forma, sabe? Tornando aquilo meio chato, meio maçante, né? Então, deixa aquele momento do estudo com um clima meio pesado, assim. E isso é prejudicial porque acaba criando aquela sensação, quando você vai estudar uma certa matéria, de que é um momento mais pesado do que precisa ser. Então, é legal você mesclar momentos de teoria com momentos de exercício. É, Se você é o tipo de pessoa que gosta de ler, então ler um pouco, separar parte do seu tempo de estudo desse horário que a gente separou, que a gente exemplificou lá no começo do vídeo. Então, esse bloco que você tem por dia, você mesclar ali de tantas fontes quanto você precisar para ter um dia de estudo produtivo, né? E que, para minimizar ao máximo a sensação de monotonia. Então, você vai ler a matéria, aí quando você já estiver começando a sentir que está se arrastando, você para, faz 2 ou 3 exercícios ali de múltipla escolha, e aí você volta, e aí você, de repente, passa para uma videoaula, né? Então, é interessante você mesclar as formas de estudo para, primeiro, aumentar as chances de você estudar todas as horas que você separou para aquele dia, né? E segundo, para você ver aquele ponto específico que você está estudando de diversos ângulos. Porque é muito comum a gente estar lendo uma teoria ou estar vendo uma videoaula, principalmente quando o professor é muito bom, e aí a gente pensa, cara, bacana, estou entendendo isso daqui, acho que agora vai firmar. E aí, quando você para poder fazer um exercício, o cara consegue achar um ângulo para poder fazer uma pergunta que, tipo assim, foge completamente aquilo que você achou que tinha entendido. E aí você fala, caraca, realmente eu não pensei nisso, sabe? Ou eu não prestei atenção nesse ponto específico. Ou então, não raras vezes, é, é no momento do exercício que você lembra, cara, isso daqui eu lembro de ter visto, mas eu achei que não era importante. E aí eu não li com tanta atenção, ou na hora que o professor estava explicando, eu dei uma viajada e achei que não precisava voltar. Então é interessante mesclar, até para a gente, quando estiver passando pela teoria, a gente ter uma ideia de, caraca, isso aqui eu já vi que pelo menos uma vez cobraram em prova. Então, assim, não é inútil, não é irrelevante. Então, uma atenção mínima aqui eu tenho que dar e tenho que tentar ficar minimamente afiado nisso daqui para o negócio fluir bem. Então, a ideia é que você use várias fontes. Se você é o tipo de pessoa que aprende, tem mais facilidade para aprender lendo, então você vai priorizar a leitura. Você é o tipo de pessoa que tem mais facilidade vendo videoaulas, né? Ou, porventura, naquele dia você está em um momento onde você não pode ler, por exemplo, você tá se deslocando para o trabalho, né? Então, você está ouvindo, né, como alternativa, também é uma opção válida, mas é importante que, tanto quanto possível, você tente misturar ali as formas de aprender, primeiro para se testar e segundo para evitar ao máximo essa sensação como posso dizer, de estudo pesado, assim, sabe? De coisa Uhum. de tempo que vai se arrastando. Quanto mais dinâmico, menos você sente o impacto das horas. Sim. E, em alguma medida, isso até volta para o segundo erro que a gente citou, da falta de foco. Todas essas variações que você citou, elas também te ajudam a focar, né? Verdade. E quando você também varia, que nem você falou, tu prefere videoaula, mas você varia e também começa a se acostumar a ler uma apostila, a ler um PDF. Isso também vai ser bom para você, porque você, quando for fazer a tua prova, vai passar pelo menos umas 4 horas ali só lendo. Então é bom se acostumar também, né?
Verdade. com a leitura. E acho que daí a gente vai para o próximo erro, né? Que seria a falta de revisão. Tem muita gente que comete aquele erro clássico de entendi a matéria, não, isso aqui eu não vou esquecer, não. Eu tenho, tenho uma notícia para te dar que o mais provável é que você esqueça sim. O cérebro, ele tem uma tendência a jogar todas as informações fora. Como regra, o seu cérebro vai jogar informação fora. Então, quase tudo fica ali na tua memória de curto prazo e ele vai descartando, porque se a gente guardasse tudo que a gente vê durante o dia, sei lá, acho que não ia sobrar espaço. Então, ele vai guardando ou coisas que a gente dá uma carga emocional ali muito grande, ou coisas que a gente vai vendo tantas vezes, ou a gente vai usando tantas vezes, que uma hora o cérebro para e pensa, pô, tô vendo isso de novo, tô vendo isso de novo, acho que esse negócio aqui é importante. Então, eu vou passar ele aqui dessa memória de curto prazo e vou guardar ele aqui, né, essa informação aqui na memória de longo prazo. Então, um dos motivos que você precisa para fazer a revisão é esse, para você conseguir passar o conteúdo que você entendeu naquele dia da memória de curto para a memória de longo prazo. Então, você viu uma matéria hoje, que nem o Diego falou lá no início do vídeo, no dia seguinte, você dá uma lidinha no que você fez. Por exemplo, se você, às vezes, no dia anterior, você fez um resumo enquanto você estava ali estudando a matéria, dá uma passada de olho no teu resumo. Aí, passou a semana, você estudou fazendo esse ciclo de estudar a matéria num dia, deu uma olhada rápida no dia seguinte. Quando chegar, às vezes, por exemplo, num sábado, você separa ali para dar uma revisada em tudo que você viu ao longo da semana. E o que o Diego falou até em relação às questões também, que a gente vai fazendo conforme a gente for estudando, isso não deixa também de ser uma forma de revisão. Uma vez que você separa, às vezes, um tempo para você fazer os exercícios das matérias que você estudou, você vai estar vendo as matérias de novo. E quando você for fazer questão, não é só você fazer, errei, acertei e vida que segue, não. Você fez a questão, depois você tem que voltar na matéria e ver tanto o porquê você errou, especialmente quando você errou, mas dá uma olhada também para ver o porquê você acertou. Se você, por exemplo, acertou alguma coisa que você chutou e você nem sabe exatamente o porquê você acertou, não faz sentido. Você tem que dar uma olhadinha ali depois, uma batida, né, na teoria que você viu, para sim, você tanto saber por que você está errando, quanto saber o porquê você está acertando. É fazer o que chamam de estudo ativo, né, de você ir ali e sempre dar essa conferida. Conforme você vai fazendo essas revisões, o estudo ele vai passando dessa memória de curto para de longo prazo. Como eu disse, tem muita gente que às vezes vai achar chato, vai achar que é perda de tempo, só que perda de tempo é você achar que está aprendendo a matéria para depois ficar um tempo sem ver, porque achou que aprendeu, e quando você for fazer os exercícios, errar tudo e se dar conta de que você esqueceu e vai precisar ver aquilo tudo de novo. Então, pode às vezes parecer no início que você está perdendo tempo, mas pode confiar em mim. Se você aplicar essas revisões periódicas, o teu rendimento ele vai melhorar até quando você for fazer exercícios aí no longo prazo também. Então, acho que esse seria um outro erro que você não pode mais cometer, uma vez que já viu esse vídeo, que é não fazer as revisões periódicas aí dos seus materiais. E vocês vão perceber que, não por coincidência, todos os erros que a gente está listando aqui, eles se interconectam, né? Então o erro seguinte que a gente vai conversar seria a falta de preparação para a prova. E por falta de preparação, o que que a gente quer dizer? O não fazer o exercício, né, como a gente falou aí algumas vezes, de certa forma, já é uma não preparação para a prova. Porque se você não se testa, né, você, primeiro, não vai saber o que corrigir, né? Não vai saber nem se há algo para corrigir, e em havendo, não vai saber o que, nem em que medida precisa ser corrigido, né? Mas para até além disso, né? Você precisa, além de fazer questões, uma vez definida a banca que vai organizar o concurso, você vai precisar se acostumar com o tipo de cobrança daquela banca específica, ou seja, a maneira que aquela banca
em especial, costuma cobrar a preferência dela para a parte das matérias que, que ela, que ela prefere puxar mais as dificuldades das questões, né? Porque tudo isso faz parte de uma estratégia. Se a gente sabe que a banca X, dentro da matéria Y, cobra mais aquele setor, a gente vai, por óbvio, a gente vai tentar ter um estudo tão completo quanto possível, mas a gente vai dar uma ênfase maior naquilo que tem uma tendência maior de ser cobrado, né? Ou de ser cobrado com uma dificuldade mais elevada, né? Isso tudo faz parte de uma estratégia, faz parte da preparação para a prova. Então, a gente tem que ter em mente que fazer questões, resolver questões de provas anteriores, não só é indispensável como parte do estudo, né? Mas isso em si só já é, já é, já é uma parte crucial da estratégia que faz você sair na frente. Porque se você já sabe a maneira com que a maneira pela qual as questões são exigidas, você já sabe a parte da matéria que é mais cobrada, você já larga na frente de muita gente. Já Aham, começa por aí, né? Você já não está mais, como se diz, já não está mais atirando no escuro, né? Você sim. já tem ali um direcionamento, né? Então isso tudo é parte desse planejamento que precisa ser feito. Dito isso, uma outra parte que o próximo passo, qual seria? O Júnior falou por alto, mas a gente tem que destacar que você precisa se acostumar com a prova em si. Ou seja, você vai prestar um concurso, você vai passar por 4 horas ininterruptas de prova, né? Lendo e resolvendo, lendo e resolvendo, lendo e resolvendo, sentado num Aham, lugar estranho, né? Onde você não vai poder ouvir suas músicas, você não vai ter acesso ao seu computador, você não vai ter nada familiar ali, a não ser suas canetas e etc, né? Então, assim, você precisa, aos poucos, ir introduzindo essa rotina de preparação para o dia da prova como parte do estudo. É claro que você tem um mês de estudo. Você não vai separar, sei lá, 2 dias na semana para fazer um simulado de 4 horas. Não faz muito sentido isso no começo. Primeiro, porque você dificilmente vai ter o preparo psicológico e até físico mesmo de ficar ali 4, 5 horas sentado, sem nenhum tipo de intervalo que não seja para ir ao banheiro, né? Já começa por aí. E o segundo, que tem uma grande chance de no começo você sequer ter acumulado uma carga teórica suficiente para você resolver tantas questões assim, né? Então, no começo, você não vai fazer isso de uma forma tão extrema. Se você quiser, você pode fazer uma versão mais light, né? Então, talvez, sei lá, dentro do último dia de estudo da semana, separar 30 minutos ali para fazer questões seguidas, sem olhar a resposta, sem nada, para só conferir gabarito ao final, e depois comparar, e depois analisar os erros, e assim por diante. Mas, com o caminhar e com a evolução nos estudos, é interessante que você vá aumentando esse tempo, e quanto mais próximo da prova, é interessante que isso seja mais fiel possível ao que efetivamente vai ser a prova. uhum, Então, faltando 1 ou 2 semanas, é bom que você tenha feito alguns testes nesse sentido, de passar a mesma quantidade de horas da prova, no momento, sem interrupção, sem olhar a resposta, e tentar fazer uma quantidade X de todas as matérias que vão ser cobradas. Tudo isso é preparação para a prova em específico, né? É claro que dentro de cada sugestão dessa, como eu tentei passar mais ou menos, tem níveis iniciantes, intermediários e mais avançados, né? Mas é legal a gente dar um sobrevoo assim, né, Júnior? uhum. Para gente tentar passar
independente da pessoa que tá assistindo a gente, o que ela vai fazer ao longo da jornada dela, para ela Exatamente. ir fazendo dentro do nível dela ali, mas já com a mente em que aquilo ali eventualmente vai evoluir para uma coisa um pouco mais complexa. Isso. Quando ela tiver mais confiança, ela vai colocando mais simulados ali no meio da rotina dela, né? Assim, Justamente. mas não precisa, mas você tem que sempre ter em mente que não vai ser de uma hora para outra que isso vai acontecer. A gente, quando... Definitivamente não. Sim, a gente demorou para chegar nos simulados. Quando a gente fazia os simulados, a gente colocava depois até umas mesas de bar com cadeira de bar, que era o que a gente tinha ali também, sentava todo mundo, aí Aquela fazia de ferro, bem clássica, assim, que puxa e abre. isso daí mesmo. A gente deixava o tempo certinho de prova, a gente deixava as cadeiras até posicionadas como se fosse numa prova mesmo, e usando a caneta que a gente usaria na prova, emulando 100%. E uma coisa que eu acho legal de fazer também, até nesse sentido, eu não sei se você também concorda, no meio do caminho tem alguma prova que é relativamente parecida, eu acho legal até fazer inscrição para ir para fazer, porque você também, além de se acostumar com o tempo, você se acostuma com aquele clima, né? De prova em si, o Sim, sim. examinador, sabe? Todas as, Bom, aquelas coisas. Teve verdade. até a primeira prova que a gente fez nessa foi a prova, uma prova para o Pedro II, Eu que lembro. caía português, acho que tinha algumas matérias que eram parecidas com o que a gente estava estudando, mas nem todas. Mas a gente foi lá só para poder fazer esse teste. Foi até nessa prova do Pedro II que depois de um tempo, aí assim, isso também não foi uma coisa que eu consegui fazer de uma hora para outra, e eu acho que foi nessa prova, assim, que eu fui fazer, que estava tendo alguma festa próxima, estava tocando uma música, não lembro, era uma parada que estava atrapalhando, que aí depois que eu já estava conseguindo fazer simulado com alguma relativa tranquilidade, assim, quando a gente estava em casa, eu cheguei a pedir na época para minha mãe, às vezes, também não se preocupar com televisão e, pessoal, não pedir silêncio para as pessoas para eu poder fazer o simulado no modo hard, né, no modo já avançado. Um barulho, porque se eu me deparasse depois com alguma prova que tivesse aquela festa de novo acontecendo perto, eu já ia estar relativamente preparado para aquilo. Mas, claro, assim, eu não consegui chegar nesse nível de concentração de uma hora para outra. Isso daí já foi depois de estudando já um bocadinho de tempo. Mas só para ter isso aí em mente também, né? E até para complementar isso daí que o Júnior falou, não é todo mundo que sabe, né? Porque não é todo mundo que me conhece, mas eu tenho déficit de atenção diagnosticado. E é engraçado porque, assim, todo mundo que me conhece, e assim, não sou mais tão jovem quanto gostaria, mas todo mundo que me conhece, especialmente quem me conhece desde criança, na época em que eu não lembro de se falar em déficit de atenção nem nada nesse sentido, mas todo mundo, ninguém nunca duvidou, na minha vida, ninguém nunca duvidou que eu tinha déficit de atenção. Então, ainda que eventualmente dessem outro nome para isso, né, na época que o diagnóstico não era tão comum, ainda que Aham. dessem nome para isso, nem todo mundo sabia que eu tinha alguma coisa com atenção, né, e que ela podia ser melhorada, né, para usar o eufemismo do século aí. E esse lance que o Júnior falou me lembrou de uma situação engraçada, porque é mais ou menos isso, né? É legal que a gente tente transformar as nossas abre e fecha aspas fraquezas, né, em pontos positivos, né? Uhum. Então eu mais ou menos como o Júnior tentei reforçar esse lado porque eu sabia que eu ia ficar atrás de muita gente. Então, o que eu fazia era mais ou menos o seguinte: quando eu ia resolver questões, né, isso é uma coisa que eu faço até hoje, quando eu vou resolver questões, eu tento sempre botar como fundo ali, eu gosto muito de estudar ouvindo música, eu sempre tento botar como fundo uma música necessariamente que tenha letra e que necessariamente eu goste.
porque aí a minha atenção fica dividida entre a questão e a música que está tocando ali, né? Quando eu estou estudando teoria, eu dou preferência para ouvir alguma música clássica, sem letra e tudo mais, para tentar focar o máximo possível. Quando eu estou fazendo questão, a ideia é o contrário, é tentar realmente ter algo disputando a minha atenção com a questão ali. Esse foi E um eu nível que eu nunca lembro, cheguei. Assim, conseguir fazer questão com música que eu gosto. Sim, isso. Com não letra, é, mas eu nunca assim, cheguei nisso. mas também é aquilo, né? Tipo, eu precisava de um treinamento mais, mais exigente do que as outras pessoas. Então, foi mais ou menos por aí. E aí eu lembro de uma situação, e agora eu não vou lembrar exatamente qual foi o concurso, mas, salvo engano, foi um concurso pro TRF daqui da segunda região, que é Rio de Janeiro e Espírito Santo, e tinha um carro de som em frente à escola onde eu estava fazendo prova. Assim. Ela, assim, era próximo o suficiente para parecer que estava em frente. Então, ainda Aham, que não tivesse exatamente em frente, estava muito, muito próximo, assim. E eu achei muito engraçado, porque, assim, eu reparando as pessoas ao redor, né, aham. as expressões e tudo mais, eu vi que estava todo mundo muito agoniado ali, e as pessoas passando a mão, e todo mundo muito nervoso, e eu estava assim, mega de boa, assim, sabe? Tipo, fazendo as questões lá, e acaba que eu achei isso interessante, porque, assim, ainda que com déficit de atenção, eu era provavelmente uma das pessoas mais concentradas ali naquele Aham. momento. Mas tudo isso fruto desse Treinamento. treinamento que eu me submeti, e, assim, só para reforçar, que o Júnior também falou, definitivamente não é uma coisa que vem de uma hora para outra, assim. Não. Então, assim, muito embora até hoje eu tenha diversos problemas que vêm do meu déficit de atenção, a ideia é sempre se colocar à prova de uma maneira em que aquilo ali vire um ponto a seu favor, muito mais do que um ponto contra você. Né? A ideia é mais ou menos essa. Ah, maneiro. Agora, um adendo rápido, só isso aí. Eu e o Diego, a gente se conhece já há muitos anos, desde que a gente era adolescente. E com relação a isso que ele falou do déficit de atenção, às vezes a gente está conversando, aí, sei lá, estou falando alguma coisa e tal, aí de vez em quando tem mas uma leve mudança no rosto dele, que assim, acho que provavelmente quem não conhece talvez não perceba, que às vezes eu estou falando, daqui a pouco eu paro, eu olho para cada e falo, você não está ouvindo mais nada do que eu estou falando, né? Aí parece que ele já dá um estalo e fala, acho que não, aí eu tenho que voltar. É engraçado, mas assim, esses treinamentos aí, eles são bons e são necessários. E foi como o Diego falou, assim, você não vai começar desse jeito. E foi o que a gente já falou em diversos outros vídeos aqui. Em todos os vídeos que a gente fez até agora, a gente falou sobre isso, que eu e o Diego, a gente nunca foi de estudar e a gente teve uma base de ensino muito fraca. E isso faz a gente chegar no último erro da lista aqui, para a gente falar, que seria a falta de confiança, que às vezes alguns concurseiros têm. E às vezes a falta de confiança vem em relação, às vezes, a uma base fraca que você teve, ou em relação a uma expectativa real que você vai ter. Que nem a gente fala, você vê muita gente falando, não, você tem que estudar 12 horas por dia, você tem que estudar 10 horas por dia. Você vai começar a fazer os seus estudos agora. Aí tu escuta as pessoas falando isso e tu vai, não, tá, tem que estudar, tem que começar estudando 10 horas por dia. Tu chega ali, tu não consegue, isso vai te causar ali um baque, né? Uma falta ali de confiança mesmo. É, ou então você às vezes descobre que não tem uma base tão boa assim numa matéria, não tem problema, vê onde você está agora e segue a partir dali. E uma vez que você assim se situou em qual é o seu nível às vezes de conhecimento numa matéria X, numa matéria Y, o tempo que você consegue sentar hoje para estudar, pega isso como a tua base inicial e vai vendo tuas evoluções a partir desse momento aí, especificamente. O primeiro concurso que eu fiz, que eu tinha já estudado alguma coisa, eu lembro que eu fiquei em 12 mil e tanto. Era nessa casa aí de 12 mil e tanto, que foi o TRE daqui do Rio de Janeiro. E
foi até o que eu falei depois. O outro concurso que eu fiz, que foi o do TJ, eu pensei assim, não, vou fazer para, se der uma cagada, ficar em 1.000 e tanto. E a gente conseguiu umas classificações razoáveis ali naquele TJ. Assim, conforme a gente ia fazendo as provas, a nossa classificação ia melhorando, assim, de um jeito que eu, no início dos meus estudos, eu não imaginava. Então, de novo, a gente volta até para aquela coisa de você sempre se comparar com você mesmo e no nível que você estava antes. Vai vendo as suas microevoluções. Às vezes você começa errando é, uma quantidade específica de questões, aí você tenta sempre ver o porquê de você estar errando, que nem a gente falou aqui no vídeo sobre questões também, sobre a importância de tanto você fazer quanto de ver o porquê está errando. Conforme você vai vendo o porquê está errando, você vai entendendo a matéria aos poucos. E conforme você for entendendo a matéria aos poucos, você vai evoluindo. Daqui a pouco você não está errando mais aquela questão. Eu sei que às vezes, quando você está no início, pode parecer que você nunca vai chegar num nível desse, mas é só você ir devagar no seu ritmo que uma hora você chega lá. E assim, tenta tomar cuidado também com o que você pensa, porque o cérebro ele vai se moldando para reforçar aquelas coisas que a gente já acredita. Então, se você acredita que você não consegue aprender nada e tal, o teu cérebro ele vai trabalhar nesse sentido. Eu sei que isso daí parece, sei lá, aquele papo tipo segredo, alguma coisa assim, mas pode depois pesquisar para tu ver como é que o cérebro funciona, que você vai ver que é assim que ele procede. Ele vai sempre tentando reforçar aquelas coisas que a gente já acredita. Então, tenta dar uma reprogramada no teu cérebro. Se você está com alguma dificuldade numa matéria, em vez de você, às vezes, ficar pensando, eu não consigo aprender, tu fala, não, vou me esforçar para aprender, vou ver o que que eu posso fazer para aprender aqui. Tenta sempre ter uma espécie de pensamento positivo mesmo. Eu sei que isso parece psicologia de botequim, coisa barata, mas no longo prazo isso vai fazer uma diferença para o teu cérebro também. E sempre focando na tua evolução, que conforme você for vendo aquela, é, aquela melhora, conforme você for estudando, conforme você for fazendo questão, isso automaticamente vai fazer o seu nível de confiança elevar. É aquilo, eu fui do zero numa redação do Enem, quando a gente acabou o segundo grau, que meu português era horrível, eu não tinha base nenhuma, tirei zero na redação, e uma coisa que me fez entrar no TRT, uma coisa que me fez pular muitas colocações, ironicamente, foi a redação do TRT. E eu lembro que teve uma coisa que me deixou até todo bobo, porque era uma coisa que era inimaginável para mim. Foi o seguinte: eu fazia um curso aqui no Rio de Janeiro, de português, que foi até o que a gente entrou para fazer o curso desse de português, que era o ultra basicão, para pegar o português, que nem o Diego falou num outro vídeo. Depois, se eu achar, vou deixar ele linkado aqui, que a gente começou esse curso, que o curso era o que é uma frase, não era isso? Acho que era assim que A começava, né? primeira aula. Aí era básico do básico, mas depois, na época, eu continuei nesse curso, eu ia fazendo, às vezes, Às vezes eu repetia de vez em quando, só para poder me manter focado ali no básico. Às vezes eu cheguei a fazer um intermediário também, fazia turma de exercício, e uma turma que eu fazia com alguma frequência depois era de redação. Aí, depois que eu fiz essa prova do TRT, eu lembro que eu fui fazer uma outra turma lá nesse curso e a minha redação ela estava no material. Pô, quando eu vi aquele negócio, eu fiquei, caramba, eu fiquei todo bom mesmo, porque era uma coisa assim, que eu nunca sequer ia conseguir imaginar na minha vida no início do, dos meus estudos. E foi uma coisa que veio com alguns anos, né? Assim, literais. No nosso caso ali, assim, a gente foi estudando sozinho, meio na tentativa e erro, e até por isso também que a gente tenta fazer esses vídeos para evitar que vocês cometam esses mesmos erros que a gente cometeu e não precisem também ficar tanto tempo quanto a gente ficou até aprender todas essas lições. Então, é isso, tenta focar no seu eu de hoje e nas melhoras que você vai tendo ao longo do tempo, porque eu tenho certeza que isso também vai melhorar a sua confiança no longo prazo. E a confiança, ela vem, pode parecer meio contraintuitivo, mas ela vem tanto do resultado e
talvez, até em certa medida, ela venha mais da constância do que do próprio resultado. Uhum. Porque na medida em que você está sempre ali, se mantém estudando, se mantém cumprindo as metas que você traçou, inevitavelmente você vai começar a ter aquela sensação boa de caraca, que legal, estou me mantendo no caminho, apesar de Aham. ser difícil, eu continuo indo naquela direção que eu tracei. Exato. E isso traz uma sensação boa e a confiança ela acompanha isso, né? Aham. Porque você está estudando, você está se mantendo ali em constante aprendizado. E é importante que a gente tenha sempre na cabeça de não pular etapa, né? Então, pô, ó, essa semana, todos os dias que eu me propus a estudar 30 minutos, eu estudei 30 minutos e fiz 10 questões, sabe? Pô, beleza, cara. Semana que vem, vou ver se eu Aham. consigo estudar 35 ou estudar 30 e fazer 15 questões, sabe? Esses pequenos incrementos, Aham. eles não só mantêm a gente, né, em, numa progressão constante, né, Uhum. como eles reforçam exatamente essa coisa de, pô, cara, realmente, eu me propus a fazer isso e eu estou conseguindo. Ao passo que, se você fizesse o caminho que amplamente sugerido por aí e começasse botando um ritmo de 9 horas por dia, quando você invariavelmente não conseguisse ia falar, cara, pô, o cara falou que só dá para passar assim. E Aham. eu não consigo fazer isso, sabe? Então você vai associar isso com se só dá para passar assim e eu não consigo fazer, eu não consigo passar, sabe? A Exatamente. conclusão é meio lógica, né? Mas é o que a gente sempre fala. A gente está aqui para poder mostrar, primeiro, que não precisa ser assim, né? E segundo, que qualquer pessoa consegue, sabe? Independente Exatamente. da forma que você começar, independente de por onde você começar, independente do tempo que você começar e até mesmo independente do planejamento que você tiver no começo. Então, a gente está aqui para reforçar a ideia de que não importa o quanto você acha que está despreparado, a gente está aqui com prova viva de que você consegue, tá? E primeiro, e sem sacrificar a sua vida toda para isso. A ideia que a Exatamente. gente tem é mais ou menos criar uma comunidade em torno disso e com esperança de que, uma vez que esse fantasma seja desfeito, a gente consiga trazer mais gente para poder estudar para concurso, porque o serviço público precisa dessa galera que tem esse potencial aí latente, né? Mas que muitas vezes não se propõe a estudar porque acaba comprando uma ideia de um sacrifício inimaginável, absurdo, que realmente só existe na cabeça de algumas pessoas aí. Aham. E assim, o que você falou, se a gente conseguiu, eu tenho certeza absoluta que É qualquer um, isso. e você também, pode conseguir. E esse, assim, um dos motivos até da gente recomendar também, às vezes, esse tipo de concurso especificamente, de nível médio, que cai as matérias de direito, é que esse tipo de concurso, ele sai direto. Tem sempre algum concurso dessa categoria. Sempre. E conforme você vai estudando, você vai repetindo, né, aquelas matérias, você vai ficando cada vez mais especialista nelas, e isso também, em alguma medida, vai aumentar a sua confiança ali Sim. e você também não precisa ficar com aquela pressão de precisar passar em uma prova especificamente, porque vai ter sempre algum concurso dessa categoria para sair. Se por acaso você não conseguiu passar nessa, e reprovação é uma coisa que a gente sempre fala aqui, também faz parte do caminho, a gente foi reprovado várias vezes, você não precisa se preocupar porque já já vai ter um outro concurso também dessa categoria saindo. Para mim, é o melhor tipo de concurso que tem para se começar a fazer também, né? Bom, galerinha, então é isso. Eu espero que todo mundo tenha gostado.
Se a gente te ajudou de alguma forma, já deixa aí aquele gostei no vídeo. Se você achar que tem alguém que pode, de alguma forma, se beneficiar ou tirar algum proveito, já compartilha com essa pessoa. Lembra de seguir a gente lá no Instagram, @mente de concurseiro _oficial, no nosso site, né, www.mentedeconcurseiro.com, né, que agora a gente vai tentar alimentar um pouco mais com artigos aí para a galera que prefere ler e tudo mais. E um bônus aqui, que eu vou pedir para vocês cobrarem a gente, não deixar a gente esquecer, manda mensagem para a gente lá no Instagram cobrando, que eu vou montar uma playlist, né, com um nome, para ficar fácil de achar, vou botar o nome do site, vou botar o nome da playlist Mente de Concurseiro, e vou incluir lá todas essas, o tipo de música que a gente citou aqui, como o Maneiro. Júnior falou, com sons da natureza, com músicas clássicas diversas ali, para poder ambientar uma sessão de estudo assim de uma forma bacana. Boa. Então, não me deixe esquecer, porque se vocês deixarem, eu provavelmente vou. Manda mensagem lá no Instagram, cobrando. Pô, Diego, Júnior, vocês falaram que ia fazer a playlist. É A melhor, gente melhor bota mandar. lá, Melhor mandar mesmo, bota- porque se depender de mim também complica. a gente bota lá no Spotify e todo mundo aproveita, tá? Manda mensagem para a gente cobrando, por favor. Se você conseguiu ver o vídeo até aqui, muito, 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 muito obrigado, de verdade. A gente espera que tenha te ajudado, a gente espera que vocês estejam curtindo o conteúdo. Deixa nos comentários aí sugestões para os próximos vídeos. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, galera. Valeu. Valeu.